A pedofilia é um transtorno mental já reconhecido pela Classificação Internacional de Doenças, pelo DSM, já bem caracterizado. Trata-se então de um transtorno mental que pode levar o seu portador à prática criminal ou não. Então nós temos 3 condições básicas. O pedófilo, que pratica o crime de ofensa sexual a menores, o pedófilo que não pratica o crime e o abusador, o ofensor sexual de crianças que não tem pedofilia. O transtorno pedofílico, ou seja, para ser considerado um pedófilo, o indivíduo não precisa cometer o ato sexual, a violência sexual contra crianças ou adolescentes pré-púberes. A pedofilia é um transtorno que faz a pessoa fantasiar, ter o desejo por crianças, antes mesmo dele molestar alguém, dele abusar. Para receber o diagnóstico dessa doença, ele não precisa ter atacado a criança. No ano passado, diz que SEM recebeu em média 50 denúncias por dia de violência sexual contra crianças e adolescentes. Eu sinto naturalmente uma atração sexual adulta, heterossexual. No entanto, prevalece, sinto mais à vontade com adolescentes. Então, é muito importante então separar quem é o verdadeiro pedófilo do abusador ou ofensor sexual. Pedófilo, o verdadeiro pedófilo, ele sofre muito por essa condição, porque existe um conflito, conforme eu disse, entre o desejo e a repressão desse desejo por considerar o mal que vai fazer a criança, e também até quando ele pratica o ato ao sofrimento do arrependimento, porque ele tem plena noção do que ele fez. É algo muito difícil a aceitação de se ter o problema que se tem. Já trovei brigas e brigas comigo mesmo, como se fosse 2 pessoas, o meu eu com o meu problema. Aonde que o que meu íntimo queria e o que o meu corpo queria e a minha pessoa enojava. Porque eu detesto esse problema. Me maltrata, eu não só maltrato os outros, me maltrato também com esse problema. Por isso que tentei o suicídio. Porque ao ver que alguma pessoa se viu vítima, tal como eu já fui, me enojava. Eu não aceitava, nem aceito. O abusador sexual, ele não tem esse sofrimento que a gente observa com o pedófilo. Para se configurar o abuso sexual, claro que tem que haver a ação, a realização do crime. Conforme nós dissemos, no pedófilo, não necessariamente. Robin. Quê? Quer sentar no meu colo? O quê? Quer sentar no meu colo? Não, obrigada. Tá. Tá, tudo bem. Quer que eu me sente no seu colo? Quero. Eu ia gostar disso. O meu pai me deixa sentar no colo dele. Deixa. Deixa. E você gosta quando ele pede isso? Não. Por que não? Estão sozinhos quando ele pede? Ele diz coisas estranhas. Ele mexe você de modo estranho.
Walter. Ainda quer que eu me sente no seu colo? Eu sento. Não me importo. Não. Vai pra casa, Robin. Bem, observe que nessa cena o personagem ele tem o desejo, o impulso de se aproximar sexualmente da vítima. No entanto, quando esta expõe seu sofrimento e suas experiências anteriores que levaram a um sofrimento muito grande, ele desiste dessa intenção dele, ou seja, ele acaba desenvolvendo essa empatia, ele se coloca no lugar da vítima, ele tem afeto, consideração pela vítima, o que nós observamos no verdadeiro pedófilo. Nem todo indivíduo que porta a pedofilia comete uma ofensa sexual, uma agressão sexual, um abuso sexual. Uma criança. Nem todo indivíduo que ofende sexualmente uma criança, que abusa sexualmente de uma criança, é portador da pedofilia. A pedofilia em si, ela não é um crime, ela pode levar à prática criminal. Então, é um transtorno mental que pode levar ou não o indivíduo a cometer um crime. Isso é muito importante de ser considerado, é importante a sociedade ter essa consciência para que possa também dar uma chance de essa pessoa se tratar, porque se ela se trata, corre-se menos risco à população. Hoje, eu sinto necessidade de uma internação. Já tentei suicídio, já tentei me isolar, mas não é o caso. Preciso sim de um pouco de esclarecimento do meu problema e de alguém que possa se predispor a me ajudar. Pedofilia é uma doença devastadora. Não vai resolver o problema a pena de prisão apenas. Não vai resolver. Nenhum de nós especialistas do tema, e eu tenho falado isso de forma reiterada, nenhum de nós é contra a pena de prisão. Muito pelo contrário. Se existe a lei, ela tem que ser cumprida. O fato delas não terem tratamento mesmo depois de presas pode contribuir para que elas saiam de lá e continuem atuando contra crianças? Seguramente. Seguramente. O estigma social é um fator que dificulta muito tanto o diagnóstico em si, porque os pacientes tendem a minimizar sua história, os sintomas, como o estudo de prevalência. Os estudos mostram uma prevalência de 3 a 5% de pedófilos masculinos, porque os femininos são de mais difícil estudos ainda. E nós podemos perguntar onde estão eles, não é? Porque, pegando como exemplo paralelo a esquizofrenia, que tem uma prevalência bem menor, em termos de 1%, e nós identificamos esses pacientes nos ambulatórios, nos hospitais, etc. E onde estão esses pedófilos que não chegam até nós? Então, esse estigma social, colocando-os como criminosos de antemão, isso faz com que se dificulte o estudo, o diagnóstico prevalente, e também o diagnóstico, não só o estudo de prevalência, mas como terapêutico, né? Então é importante nós começarmos, né, a partir de nós mesmos, psiquiatras e profissionais do direito, a ver esse personagem como um verdadeiro paciente. O tratamento que se dá hoje para a pedofilia é simplesmente um tratamento jurídico penal punitivo. Hoje nós não temos uma equipe multidisciplinar, um suporte multidisciplinar no sistema carcerário que possa identificar essas pessoas e, a partir daí, traçarmos qual o tratamento mais adequado para que essa pessoa possa, depois de algum tempo de cumprimento de pena, ser reinserida na sociedade de maneira mais segura e digna, tanto para as potenciais vítimas quanto para ela. Eu só vinha começar a ver o problema depois de algumas internações. A terceira
internação que eu parava, comecei a ver que o problema era em mim, assim como um alcoólatra que não vê que é alcoólatra. E só quando começa uma terapia que percebe, que assume. E assim sendo, eu só vinha me dar um tratamento após eu perceber que tinha o problema, já quando foi que se deu início à minha depressão, pois eu já estava começando a procurar internação, mas a minha família já cansada, sem dinheiro, não teve mais como me internar. Bom, porque do ponto de vista forense, não há nenhuma dúvida em relação à capacidade de entendimento do paciente pedófilo. Portanto, ele sabe muito bem que é um crime, que ele não tem condição, não deve praticar, que vai ser penalizado por isso. Muito bem. No entanto, a grande questão, ela vai ser dirigida para a capacidade de determinação desse mesmo periciando. Ou seja, apesar de ele saber que não pode cometer esse ato criminoso, como é que é a capacidade volitiva dele? Qual é, então, o controle que ele tem sobre esses impulsos de realizar esse ato sexual com crianças e adolescentes pré-púberes? E para isso nós podemos lançar mão não só da própria história, que vai, conforme eu disse, poder revelar as tentativas dele de evitar esse tipo de situação, como testes psicológicos, revelando também a estrutura de personalidade desse paciente e, eventualmente, algum exame anatômico cerebral. Eu comecei aos 15 anos, perceber um pouco do meu transtorno, da minha personalidade. Eu via que eu estava tendo problemas. Hoje eu não tenho nenhum tipo de aproximação, mas tem pensamentos talvez. E você observa que o pedófilo, ele tenta evitar situações que façam com que ele se depare com crianças, evitar lugares, ele evita situações que o coloquem em condição de intimidade com a criança, para que ele, já é uma proteção para que ele não tenha que vivenciar essa dificuldade entre controlar o impulso ou ceder ao impulso. Enquanto que isso não acontece no abusador. Pelo contrário, ele tenta até se aproximar da vítima. Outra condição que nós podemos dizer é que o pedófilo, muitas vezes, na sua história, ele procurou por ajuda psicoterápica, psiquiátrica, na tentativa de se ver livre desse tipo de impulso sexual, o que não se observa no abusador, no ofensor sexual. E com relação à cura? Ela é considerada incurável. O que os médicos tentam fazer é, com esses medicamentos, diminuir os sintomas. Olha, basicamente, são medicações que podem controlar o impulso sexualmente desviado dessas pessoas. Desde antidepressivos até medicações que controlam, que estabilizam o humor, né, até medicações que têm uma ação antagonista sobre a testosterona. Existe uma outra condição em que o paciente, ele não é pedófilo, mas também ele não é normal, vamos dizer assim. Então, por exemplo, são situações em que o abuso sexual, a ofensa sexual é um sintoma do transtorno que ele tem. Então podemos pegar como exemplo o transtorno de personalidade antissocial, com comportamento psicopático e que pode incluir uma violência sexual contra crianças e adolescentes pré-púberes. Então veja, não se trata de uma pedofilia, mas também não se trata de uma pessoa normal, sem transtorno algum. É um transtorno de outra natureza, onde a violência contra a criança é um sintoma. E outras situações, como por exemplo, um retardo mental, onde o seu portador acaba violentando uma criança. Não se trata de pedofilia, mas também a pessoa não deixa de ter algum tipo de transtorno. Conforme eu disse, a parafilia, quer dizer, a pedofilia é um tipo de parafilia, não mais usamos a expressão, antigamente usava-se o termo transtorno de preferência sexual, então hoje não se usa mais,
porque não se trata também de uma verdadeira preferência, não é? A pessoa não tem a opção de ser diferente. Então, a pedofilia, hoje em dia, apesar de não termos as causas muito bem esclarecidas, já se observam várias alterações anatômicas e funcionais nesses pacientes. Me sinto muito mal, me sinto com muita culpa, sinto muita culpa. Eu não gosto de ser o que eu sou. Então, estudos de ressonância magnética mostram alterações anatômicas com diminuição da área branca do cérebro, assim como também estudos de ressonância magnética funcional. Então, isso e outros exames, conforme eu disse, mostram que de fato existem alterações anatômicas, funcionais, e nós podemos perceber também psicodinâmicas desses pacientes pedófilos. Então, não temos mais nenhuma dúvida de que se trata de fato de um transtorno mental. Fiquei 17 anos, 4 meses e 1 dia numa ala psiquiátrica da cadeia. Entre 2004 e 2005, Danilo Baltieri realizou um estudo dentro de uma penitenciária no interior de São Paulo. A conclusão foi que a maioria dos homens presos por abuso de crianças não tem pedofilia. Dos 101 agressores sexuais pesquisados, 21 eram portadores de pedofilia. 80 não tinham a doença. Esse dado não é só um dado do estado de São Paulo, né, onde foi feita uma pesquisa sobre isso, mas é também um dado do Canadá, e alguns estados americanos, da Itália, enfim. Na cadeia, a discriminação é muito grande para esse tipo de problema. Não só na rua, que é discriminado, mas principalmente na cadeia, com uma maior agressividade dos internos. E ainda que tenha ficado numa ala psiquiátrica, hoje não tão psiquiátrica, eu também tive problemas com brincadeiras nocivas da parte dos demais internos. Este preso explica por que há um pavilhão exclusivo para acusados e condenados por crimes sexuais. Eles dão um soco, dão um chute, gospem na cara, falam estuprador e assim por diante. Eles são de outro pavilhão, são um pavilhão de criminoso, né? De facção, daí eles não aceitam, né? Quem é que vai aceitar? Não aceitam esse tipo de crime? Claro, ninguém aceita. E tu não aceita, eu não aceito, ele não aceita, muita gente não aceita. Só que, de repente, é doença mesmo, como tu diz, né? Psicologicamente, ou assim vergonhice também, vai saber. Bom, assim como eu estava dizendo que a mídia, né, desconhece muito, tem um equívoco muito grande em relação ao diagnóstico de pedofilia, nós observamos nos profissionais do direito que vários deles não sabem sequer que pedofilia é um transtorno mental. Dessa forma, muitas pessoas que são presas, nem se pede o exame pericial, né, o exame psiquiátrico forense para poder se concluir, né, pela presença ou não de uma pedofilia, porque muitos não sabem nem que pedofilia é um transtorno mental que possa comprometer a capacidade de determinação de uma pessoa em relação ao entendimento do ato delituoso praticado. Não é fácil. Nem mesmo estar falando o que eu estou falando. Falo porque eu sei que poderá servir de ajuda a alguém. E peço, ao invés de jogar uma pedra, estique a mão para tentar ajudar.